Estrutura geológica e unidades de relevo. Vamos abordar tipos de rochas, estrutura geológica, dobramentos antigos, dobramentos modernos, estruturas geológicas do Brasil e unidades de relevo. Começando por tipos de rochas. O que são rochas? As rochas são substâncias naturais sólidas. As rochas são substâncias naturais sólidas constituídas por minerais ou outras substâncias naturais. Como que dá a formação de uma rocha? Natural, composta por material vulcânico, mineral ou biológico, não podendo apresentar material artificial na sua constituição. As rochas são divididas em 3 tipos principais: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Essa imagem aí é referente ao ciclo das rochas, que mostra o processo de formação dos 3 tipos de rochas. Então, como que acontece a formação da rocha sedimentar? Bom, tem a deposição de sedimentos no solo. Aí, o que acontece com essa deposição de sedimentos? Vai ser compactada e cimentada no solo e vai formar rochas sedimentares consolidadas. Essas rochas vão passar pelo processo de metamorfismo e darão formação às rochas metamórficas. E como que acontece a formação das rochas magmáticas? Obviamente pelo magma. E aí, essas rochas magmáticas podem se cristalizar e formar a rocha magmática intrusiva. Então, a rocha magmática intrusiva, ela passou pelo processo de cristalização, e esse magma que forma as rochas magmáticas pode se consolidar. Quando ele se consolida, ele ascende no solo e forma as rochas magmáticas extrusivas. Então, as rochas magmáticas intrusivas são formadas a partir da cristalização do magma e as rochas magmáticas extrusivas são formadas a partir da consolidação desse magma. E, por fim, as rochas sedimentares, deposição de sedimentos. Então, de uma forma bem sintetizada, rochas metamórficas são aquelas rochas sedimentares consolidadas que passaram pelo processo de metamorfismo. As rochas sedimentares passaram pelo processo de deposição de sedimentos e a compactação e cimentação dos mesmos. E a rocha magmática, formação do magma, pelo magma, né? E esse magma pode se cristalizar, formando rochas magmáticas intrusivas, ou ele pode se consolidar, formando rochas magmáticas extrusivas. Estrutura geológica. Bom, na estrutura geológica, nós temos escudos cristalinos antigos e as bacias sedimentares, além de dobramentos antigos e dobramentos modernos. Bom, escudos cristalinos antigos podem ser chamados também de crátons e maciços antigos. Escudos cristalinos antigos são os primeiros núcleos de rochas que datam desde o início da formação da crosta do planeta, era azoica até o pré-cambriano, dividido entre as eras arqueozoica e proterozoica. Formados, então, escudos cristalinos antigos são formados por rochas magmáticas intrusivas e ou plutônicas, dando tempo à formação de cristais de rochas. Por isso são também conhecidos como rochas cristalinas. Então, rochas magmáticas intrusivas no escudo cristalino antigo. Lembra, rocha magmática intrusiva é formada pela cristalização do magma. Então, se é escudo cristalino antigo, vai ter formação de rocha magmática intrusiva ou plutônica. Também vai ter a ocorrência de rochas metamórficas formadas tanto de material magmático como de material sedimentar das eras geológicas anteriores ao Mesozoico. E também a formação geológica, essas formações geológicas são ricas em minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, estanho, etc. E as bacias sedimentares? Bacias sedimentares são depressões formadas entre as áreas mais elevadas dos escudos, então depressões entre as áreas mais elevadas dos escudos, que foram preenchidas por sedimentos depositados desde a era paleozoica até a atual era cenozoica. Então, bacia sedimentar é o quê? Depressão entre as áreas mais elevadas dos escudos, que foram preenchidas por sedimentos depositados desde a era paleozoica até a atual era cenozoica. Formações mais antigas das bacias sedimentares podem apresentar depósitos de carvão mineral e petróleo.
nem sempre coincidem com as bacias hidrográficas, por serem mais extensas e drenar terrenos que superam os depósitos de sedimentos. Dobramentos antigos são formados a partir de uma orogênese antiga. O que é uma orogênese? É um dobramento da crosta terrestre. Então, dobramentos antigos são formados por um dobramento da crosta terrestre antigo, ou seja, a orogênese antiga, datando do período pré-cambriano. Por apresentarem estruturas expostas aos fatores externos por um longo período geológico, as superfícies são bem erodidas e a sua altitude é mais baixa que os dobramentos modernos. Então, dobramento antigo, orogênese antiga, superfície erodida e altitude mais baixa em relação aos dobramentos modernos. E os dobramentos modernos são as elevadas cadeias montanhosas formadas na era cenozoica do período terciário em consequência de movimentos tectônicos, ou seja, orogênese. As cadeias do Himalaia, a cadeia dos Andes, montanhas rochosas, Alpes e Atlas são exemplos dos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos estão localizados em áreas de instabilidade geológica. Uma vez que sua formação ocorre em áreas de contato de placas tectônicas. Então, contato de placas tectônicas e instabilidade geológica. Estruturas geológicas do Brasil. O Brasil tem 36% da superfície do seu território de escudo cristalino. Então, 36% do território brasileiro é composto de escudo cristalino. Certo? Com destaque para os estados de Minas Gerais e Pará, onde há enorme concentração de minerais metálicos. Então, onde tem mineral metálico, é o quê? Escudo cristalino. E o território brasileiro tem 36% composto de escudo cristalino, concentrado em Minas Gerais e Pará, onde tem ali os minerais metálicos, beleza? Bom, 60%, então 36% do Brasil, escudo cristalino. 60% da superfície do Brasil é composto por bacias sedimentares. Então, 60% bacias sedimentares, 36% escudo cristalino, 60% bacia sedimentar, 36% escudo cristalino. O Brasil possui derrames vulcânicos em áreas de fraturas, em regiões que sofreram afundamentos e soerguimentos, dando passagem à lava vulcânica que se esparrama como verdadeiros lençóis basálticos sobre a depressão. Na região do Oeste Paulista e quase toda a bacia do Paraná, onde os sedimentos foram submersos por lava vulcânica que deu origem à rocha basáltica. Então, rocha basáltica originada por sedimentos submersos na lava vulcânica. Sedimento lá alagado na lava vulcânica dá origem à rocha basáltica. Sua decomposição pelo intemperismo resultou na formação do solo argiloso. Gente, isso é muito importante. Então, vou repetir. A decomposição dessa rocha basáltica, o que é rocha basáltica mesmo? Rocha basáltica se forma a partir de sedimento mergulhado na lava vulcânica. Aí temos a rocha basáltica. E a decomposição dessa rocha basáltica pelo intemperismo resultou na formação do solo argiloso, de cor vermelha e conhecido como terra roxa. Isso é muito importante, porque esse solo de terra roxa é muito fértil aqui para o Brasil. Então, 36% da superfície do Brasil, escudo cristalino, 60%, ou seja, mais da metade, é de bacia sedimentar e 4% de rocha vulcânica. Agora, unidades de relevo para fechar. Montanha. O que é uma montanha? Uma região de grande elevação topográfica. Região de grande elevação topográfica caracteriza uma montanha. Montanha, região de grande elevação topográfica. Montanha, região de grande elevação topográfica, que se sobressai com relação às cercanias bem mais baixas. Quando a região montanhosa se estende por uma faixa de comprimento considerável com dezenas de quilômetros ou mais, ela é chamada de cordilheira ou cadeia de montanhas. Fácil, né? Bom, depressões. Depressões são conjuntos de relevos planos ou ondulados, conjuntos de relevos planos ou ondulados, abaixo do nível das regiões vizinhas. Conjunto de relevos planos ou ondulados abaixo de nível das regiões vizinhas são depressões.
E as planícies? Planícies são conjuntos de formas de relevo planas, conjuntos de formas de relevo planas, aí ou suavemente onduladas, então forma de relevo plana ou suavemente ondulada, plana ou suavemente ondulada. E isso daqui é muito importante para você não confundir com os planaltos, que a gente já vai falar já já. Bom, planície, os processos de sedimentação superam os de erosão. E já nos planaltos, que são relevos planos ou dissecados, os processos de erosão superam os de sedimentação. Vamos para exercícios. Separei 3 exercíciozinhos para a gente. Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem da estrutura geológica, da declividade da vertente, do regime de chuvas, da perda de vegetação e da atividade antrópica. O que é a atividade antrópica? A atividade do homem. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há... Bom, a questão aí está descrevendo o quê? Movimentos de massa, onde os solos são deslocados e rochas pela vertente do relevo. Por influência da gravidade e do encharcamento do solo, ocorrem deslizamentos, que podem ser minimizados pelo quê? Então, deslizamentos podem ser minimizados pelo quê? Uma drenagem eficiente, certo? Questão da Santa Casa 2024. Analise as imagens. A água da chuva penetra em solos porosos, se acumula sobre solos permeáveis. Isso é o item 1, né? São 3 itens. 1. A água da chuva penetra em solos porosos e se acumula. O fluxo de água geralmente forma um túnel, tá? 2. O acúmulo de água satura o solo, aprofundando e alargando a vala. E no 3, temos um colapso do terreno. Essas imagens estão mostrando o que pra gente? Um processo erosivo, tá? Erodindo o solo. Por quê? Porque tem infiltração de água e essa infiltração de água com a erosão do solo vai ocasionar no quê? Na formação da vossoroca por conta do colapso do terreno. Então, tem o colapso do terreno pela infiltração de água, é formação de vossoroca. Por fim, a questão 9. A questão do Enem, perdão. Questão do Enem. A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas nos leitos dos rios, que decorre do processo natural de... O que essa imagem está querendo mostrar para a gente? Um fundo de vale com camadas sedimentares, não é? Essas camadas sedimentares, elas podem passar aí por formas de erosão circulares, sugerindo a circulação de água de forma turbilhonante. Isso pode ser confirmado por essa figura que ele destaca aí, à direita, que tem um círculozinho. Esse círculozinho elucida, evidencia, mostra para gente a rotação das partículas que desencadearam o processo. Então, é o movimento circular de seixos e areias arrastados por águas turbilionares.